Para esta execução, nós vamos utilizar agulhas para crochê 3,5 e 3,75, uma tesourinha, e o fio que eu estou aqui sugerindo é o molê. Aqui nós vamos utilizar de 100 a 200 gramas, dependendo do tamanho da peça que você desejar obter. Então, vamos separar o material e vamos iniciar a execução. Com a agulha 3,75, você deverá executar 73 correntes. Após ter executado as correntes, você deverá passar a trabalhar com a agulha 3,5. Aí funciona assim: você vai laçar e você vai contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4 pontos. No quarto ponto, você passa a sua agulha e você trabalhará o seu primeiro ponto alto. Então, aqui você tem o primeiro executado. Você laça e você trabalhará no mesmo ponto mais um ponto alto. Então, você terá feito inicialmente 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na continuação, você deverá fazer 2 pontos altos, porém sendo um em cada ponto de base. Então, aqui você acompanha o primeiro e agora você vai acompanhar o segundo. Precisaremos de um cordão de correntinhas agora. Então, nós executaremos 1, 2 e 3 correntes. Nós vamos pular no cordão que nós executamos 1, 2, 3 e 4 pontos. No quinto ponto, nós passamos a agulha e fazemos um ponto baixo. Novamente, vamos executar um cordão de correntes. Vamos fazer 1, 2 e 3 correntes. Voltaremos a trabalhar o ponto alto e vamos pular para isso 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Então, eu laço e na sexta, então 1, 2, 3, 4, 5, na sexta eu trabalharei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui você acompanha o primeiro e agora o segundo. Faremos 1 e 2 correntes, laçamos e sem pular nenhum ponto na base, ou seja, já no próximo ponto trabalharemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, iniciamos o processo das correntes, do cordão de correntes. Então, 1, 2 e 3. Porém, sabemos que, ao fazer 3 correntes, não pulamos somente 3 no ponto de base. Nós pulamos 5. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Na quinta, nós fazemos um ponto baixo. Novamente, 3 correntes, 1, 2 e 3. E lá vamos nós contar, então, 5 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Laçamos e trabalhamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz corrente aqui, não tem. Agora sim, uma vez que você tenha feito os 2 pontos altos, você vai realizar 2 correntes. Lace e exatamente no próximo ponto, você trabalhará novamente 2 pontos altos. Então, aqui o primeiro e aqui o segundo. Continuamos a execução realizando o cordão de correntes. Então, 1, 2 e 3, e na base vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta fazemos o nosso ponto baixo. Novamente 3 correntes. Já laçamos
1, 2, 3, 4 e na quinta corrente trabalhamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Bom, nós vamos continuando repetindo este processo, que veja só, é uma repetição, até que nós cheguemos no final da carreira. Mas no final da carreira, quando nós alcançarmos os 3 últimos pontos, eu volto aqui para encerrarmos juntas. Você deverá ter alcançado como final de carreira o ponto baixo com as 3 correntes. Aqui eu já venho com o primeiro ponto alto feito para prender essa corrente de 3. Esse cordão de 3 correntes. Nós precisamos executar, após o último cordão de 3 correntes, 2 pontos altos, sendo cada um deles em um ponto de base. Então, eu já tenho um aqui. Vou laçar e vou fazer o próximo. E aqui, você vê que eu tenho, então, o meu segundo ponto alto, um em cada ponto de base. O último ponto da carreira são pontos altos, porém são 3 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vê que eu vou executar o primeiro, vou executar o segundo e vou executar o terceiro ponto alto, todos no mesmo ponto de base. Para a próxima carreira, nós faremos então uma corrente e viramos o nosso trabalho. Para cada ponto desta sequência, nós faremos um ponto baixo. Então, aqui você vê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e, para finalizar, o quinto ponto baixo. Na sequência, nós faremos 2 correntes. Então, 1 e 2. Nós trabalharemos um conjunto de 3 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto de base. Então, você laça e aqui no ponto baixo, você começa a sua execução de 3 pontos altos. Aqui o primeiro, aqui o segundo, sempre mantendo na agulha, e aqui o terceiro. Agora eu laço e arremato todos juntos. Faço 2 correntes, 1 e 2. E novamente, no mesmo ponto de base, vamos executar os 3 pontos. Então, aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou laçar, arrematar todos. Novamente, 2 correntes. Sobre estes 2 pontos altos, você fará 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo para cada ponto alto. Novamente, faremos 2 correntes, porém vamos dar uma alargada para que elas fiquem com um tamanho mais, como eu vou dizer, que elas fiquem maiores, elas precisam ficar um pouquinho maiores. Então, aqui, ó, a primeira e aqui a segunda. Então, a gente deixa ela frouxa, tá bom? Nos pontos altos, novamente, faremos, então, 2 pontos baixos. Começamos novamente a repetição. Então, 2 correntes e lace. É ponto baixo. Então, você vai fazer uma continuidade de 3 pontos altos fechados juntos. Então, você acompanha aqui o terceiro. 2 correntes. E novamente no mesmo ponto. 3 pontos altos fechados juntos. Você acompanha aqui o segundo. E agora o terceiro. Arremato tudo e faço 2 correntes. Novamente, eu vou chegar nos pontos altos, aonde eu farei 2 pontos baixos, um em cada ponto alto. Novamente, 2 correntes, que nós podemos alargar um pouquinho. E 2 pontos baixos sobre os 2 pontos altos da carreira anterior. Bom, novamente, nós já temos a repetição aqui desenhada. Então, mais uma vez, nós trabalharemos os gomos de 3 pontos altos fechados juntos sobre os pontos baixos e sobre os pontos altos intercalados de correntes, nós fazemos pontos baixos. Vamos lá, então, a carreira inteira desta forma.